Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de botânica, da briófitas e pteridófitas. Nós temos aí representando as briófitas, nós temos os musgos e as pteridófitas, as samambaias. Mas antes disso, nós vamos relembrar aí esses grandes grupos das plantas, né? No sistema de classificação que adotamos, as plantas atuais elas são classificadas em 10 filos. 7 desses filos são de plantas vasculares e 3 de plantas avasculares. O que são plantas vasculares? São plantas que elas possuem vasos condutores de seiva. E nas plantas avasculares são plantas que não possuem esses vasos, que são semelhantes às nossas veias, né? Que nutrem todo o nosso corpo, levando sangue e oxigênio para todo o nosso corpo. Nós temos aí nessa classificação os 4 grupos aí. O primeiro grupo, nós vamos ter musgo, hepáticas e antóceros, tá certo? Que são representados aí pelas briófitas, que nesse primeiro grupo mais simples, eles não possuem, né, tem ausência de fruto, ausência de semente, ausência de vasos condutores. O segundo grupo, que é o grupo das pteridófitas, que são as samambaias, pelas pteridófitas samambaias, avencas, cavalinhas, e nós temos um outro filo, que ele é chamado de licopodiófita. Esse licopodiófitas, eles são representados por outros tipos de plantas, né, bem simples, que são os licopódios, e elas já têm uma novidade evolutiva, elas já vão possuir vasos condutores de seiva, mas ainda não vão ter sementes e nem vão ter frutos. O terceiro grupo são o grupo das gimnospermas. Essas gimnospermas, elas possuem 4 filos, mas esse grupo, ele já tem uma outra novidade evolutiva. Eles ainda não possuem frutos, mas já possuem sementes. Só que as suas sementes são sementes nuas, elas estão expostas, né? Mas já é uma novidade aí nesse grupo. Mas também possuem vasos condutores de seiva, ok? E o último grupo, que é o grupo mais complexo, que é o grupo que tem uma maior diversidade, que são das angiospermas, e só tem um filo, tá? E aí esse grupo possui tudo, né? Possui fruto, possui sementes, possui vasos condutores de seiva, possui flores. Então é o grupo mais completo. Vamos agora estudar os 2 primeiros grupos, os mais simples hoje. Vamos iniciar então com as briófitas. As briófitas, elas, né, na sua característica geral, elas são plantas pequenas, né, bem pequenas e delicadas, de pequeno porte mesmo. Elas vivem em locais muito úmidos e sombreados, certo? Elas vivem em barrancos, em tronco de árvores e no interior das matas. A maioria dessas espécies, gente, elas não ultrapassam de 5 centímetros de altura, são bem pequenas. Isso se deve pela ausência dos vasos condutores de seiva, que vai fazer com que elas não desenvolvam a sua estatura. Essas briófitas também, elas são as mais conhecidas são os musgos, e eles são capazes de formar uns densos tapetes, né, nos locais em que eles se encontram, né, como os troncos das árvores e os barrancos. Existem bem pouquinhos representantes dessas briófitas em água doce e nenhuma espécie marinha, tá certo? Não existe nenhuma delas representada lá na parte lá de água salgada. Na reprodução das briófitas, né, a maioria delas vão se reproduzir de uma forma assexuada, por fragmentação. Uns processos, né, nos pedaços, que eles vão desenvolver colônias, separando-se e originando novas plantas. É dessa forma que elas vão se reproduzir. Mas também existe aí uma fase chamada de gametófita haploide, que é a geração mais desenvolvida nessas plantas, já que elas são plantas muito simples. Então, a fase mais desenvolvida é a fase haploide, que só tem um representante, que ele mesmo vai se autofecundar e vai se reproduzir. Eles são esporófitos diploides, certo? Eles têm tamanho bem reduzido e sempre se desenvolve o gametófito nutrindo-se até atingir a maturidade, quando esse produz esporófitos e morre. É dessa forma que ela se reproduz. Na maioria das espécies, os gametófitos, eles são
dioicos, certo? A maioria das espécies. Há também algumas espécies que são monóicas, certo? Na espécie monóica, elas são bissexuais, ou seja, a mesma planta, ela tem as estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Já na fase dioica, né, nos representantes lá dos dioicos, são separados a fase sexual masculina e a feminina. E a monóica, ela é bissexual, né? Hermafrodita, que a gente conhece. Formam estruturas reprodutivas masculinas, que são chamadas de anterídeos, e as femininas chamadas de arquegônio. Nos anterídeos, eles vão se diferenciar nos gametas masculinos, eles são dotados de flagelos, porque ele sai da planta, ele precisa encontrar uma outra planta para ele apresentar essa reprodução. Então, nesse flagelo, os anterozoides, eles vão em busca, né, do arquegônio, que vão se diferenciar ali no gameta feminino, que é chamado de oosfera. Nesses anterozoides, eles vão liberar os anterídeos e passam a nadar na água, né, na água acumulada no local onde eles se encontram, até encontrar a espécie para ele se reproduzir, tá certo? Então, ele vai procurando, vai nadando em direção ao arquegônio, ele vai penetrar neles e vai se fecundar na oosfera, surgindo assim um zigoto diploide, e esse vai se dividir por mitose sucessiva e vão estar originando os esporófitos, que eles continuam fisicamente ligados ao gametófito materno, até atingir uma certa idade, eles vão se desprendendo. Temos aí então as plantas vasculares sem semente, chamadas de pteridófitas. Essas pteridófitas, nas suas características gerais, elas são plantas vasculares. É aí que está a novidade evolutiva. Por quê? Porque elas já possuem vasos condutores de seivas, que ela não vai, né, ter mais aquela estatura bem reduzida, ela já vai ter um porte mais alto, mas elas ainda não formam sementes, né? Elas não formam sementes, mas elas são, os seus esporófitos são a fase dominante, a fase predominante no ciclo de vida delas, são esses esporófitos. Elas são constituídas já de folhas, caules e raízes. E a gente sabe que as briófitas, né, até esqueci de falar, mas as briófitas, elas não possuem folhas verdadeiras, nem raízes, nem caules. Elas possuem só uma estrutura semelhante a isso, mas não chega a ser essas três estruturas. Eles apresentam dois tipos de tecidos condutores de seivas, que é o xilema e o floema. O xilema, ele vai transportar água e sais minerais das raízes até as folhas, para que se realize aí a fotossíntese. E o floema vai levar esses açúcares que foi produzido aí nessa fotossíntese, vai levar por toda a planta para nutrir. Nesse xilema, ela possui seiva mineral, certo? Que essa seiva mineral, ela é uma solução de substâncias orgânicas que elas são transportadas por esse floema e vai constituir então o que nós chamamos de seiva orgânica. A gente observa aí, né, nessa imagem, a reprodução e o ciclo de vida. Muitas espécies de pteridófitas, elas vão apresentar um caule do tipo rizoma, certo? O caule dela é bem desenvolvido, cujo crescimento ele é paralelo ao solo, né? E esse tipo de caule, ele pode permitir que a pteridófita ela se reproduza assexuadamente por brotamento. Então, nesse rizoma, ele vai aparecer e dali daquela raiz, daquele rizoma, vai se desenvolver uma nova planta. E isso acontece de forma assexuada. Esse rizoma ele vai formar pontos vegetativos, né, espedaçados, que vai originar folhas e raízes. E a fragmentação ou a decomposição desses rizomas, os pontos vegetativos vão isolar uns dos outros e vão originar aí uma planta totalmente independente, né? O que não acontecia lá com as briófitas. No ciclo de vida delas, há uma alternância,
né? É uma alternância de geração das pteridófitas. Então, os esporófitos adultos, eles vão apresentar folhas férteis. Então, a parte reprodutiva dessas pteridófitas vai ser nas folhas, onde elas vão formar o que nós conhecemos como esporângios. Nesses esporângios vai ser desenvolvidos os esporócitos. Eles vão passar por meiose e vão originar os esporos. Esses esporos são haploides, que vão ser liberados, né, que vão se libertar aí da planta e são transportados aí pelo vento. É dessa forma que acontece a reprodução das pteridófitas. Resumindo, então, nós temos que essas plantas, elas são pluricelulares, são eucariontes, são autotróficas fotossintetizantes, todas as plantas são assim. Nós vimos também que essas plantas, briófitas e pteridófitas, elas são chamadas de criptogramas. Por quê? Porque elas têm a estrutura reprodutora escondida, elas não têm frutos, nem sementes e nem flores. E são representadas aí pelas briófitas e pteridófitas. As briófitas, nós vimos que elas são avasculares, elas são de pequeno porte, só existem em locais úmidos, né? Porque elas necessitam da água para se reproduzir, por isso que elas se encontram apenas em locais úmidos. Nós vimos aí que elas têm duas fases na sua reprodução, e a fase gametófita é a fase dominante, e o exemplo que nós colocamos aqui das briófitas foram os musgos. Sobre as pteridófitas, nós vimos que elas possuem vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva já faz parte do evolucionismo das plantas. Esses dois vasos são chamados de xilema e floema. Vimos que o xilema ele vai fazer com que a água e os sais minerais cheguem a toda a planta para que ela realize a fotossíntese e volte nutrindo a planta pelo floema com os açúcares que são produzidos aí a partir da fotossíntese. Vimos também que as pteridófitas, elas têm como fase dominante de reprodução a fase esporófita. Então, é a fase predominante de reprodução dessas plantas, é a fase esporófita, que se encontram atrás das folhas das samambaias, ok? Então, a nossa aula era isso. Nossa próxima aula será sobre gimnospermas e angiospermas. Até lá!